relação a essa volta, esse novo normal, né? Isso Vamos mesmo. lá para o nosso assunto de hoje, então. Então, aí na semana passada eu falava, né, dos fatores que influenciam na aprendizagem, né? Influenciam ou negativamente ou positivamente, que é o ambiente, o sono e a alimentação. E hoje eu venho falar os fatores que contribuem com a aprendizagem, né, para a aprendizagem, que vai estar relacionado com o que eu falei, o fato das crianças voltarem agora, que é a motivação, a contextualização e os estímulos multissensoriais. Então, o que é a motivação? A motivação ela vai interferir muito na aprendizagem, porque quando você está motivado a fazer algo, você faz com mais empenho, você faz com maior dedicação, você se envolve mais. Então, para o adulto, que quando eu falo em aprendizagem, eu falo como um todo, então, para o adulto que está estudando aí, ou o adolescente, o jovem, ele vai encontrando a melhor estratégia para estar se motivando, para pensando naquilo ali, o que te motiva a estudar isso, por que você vai estudar, sempre pensando os pontos positivos, o que é bom, né? Então, às vezes, o jovem, por exemplo, eu não vou na festinha hoje, mas eu vou estudar, vou me dedicar todos os dias um pouco e futuramente eu vou ser um veterinário, eu vou poder exercer a profissão que eu quero, eu vou poder ser um professor. Então, assim, isso é uma motivação muito importante, isso para os adultos, os mais velhos, os jovens, ter essa motivação de pensar no que ele pode fazer depois, exercer a partir daquele esforço dele do estudo. Quantas crianças elas precisam de uma motivação assim mais de curto prazo, digamos assim. Elas não têm essa percepção, quando eu crescer, né, eu vou ser isso e tal. Ela pode até falar, mas ela não tem esse entendimento do estudo. Mas o que vai motivar ela ali é o que envolve ela. Então, se ela está indo para a escola, está junto com os coleguinhas, ela já está motivada a querer aprender, porque ela está vendo outras crianças da mesma idade, né, ou outros adolescentes da mesma idade, estudando a mesma coisa. Então, isso já gera uma motivação. Aquele ambiente já é motivador para ela aprender e a interação também é motivador. E aí também tem a parte que entra aí do professor, de procurar fazer uma aula diferenciada, algo que vai motivar. Envolver aquele conteúdo numa dinâmica, de alguma forma, fazer uma aula expositiva, diversificar a forma de dar aula para a criança, para o aluno, para o adolescente, sentir motivado a ir à escola, sentir motivado a fazer aquela atividade. E o adolescente mais é desafiado, né? Se ele tiver um pouquinho de desafio, que seja leve, né? Que não seja muito difícil, ele vai ter aquela vontade de fazer. Né? Envolve o conteúdo em jogos, que eu já falei aqui, isso tudo gera motivação. Para a criança também as brincadeiras. E a contextualização, o que seria, né? Trazer aquilo para a vida da criança, para a vida do aluno, para a vida do adolescente e do adulto também. O que isso contribui, o que isso tem relação com o que eu já sei até agora, com o que eu vivo até agora, o que eu já vivi. Contextualizar tudo isso vai ajudar no entendimento, na compreensão daquele conteúdo. Então, o adulto, ele que está estudando ali, às vezes até sozinho, ele pode pensar, tentar relacionar. Na semana passada eu falava, lê um livro, lê uma página, depois conversa consigo mesmo, né? O que isso tem relação com o que eu já aprendi até hoje? Será que é assim? Será que não? Eu vou ler mais um pouquinho para saber o que é. Isso vai aguçando sua curiosidade, vai motivando, porque vai contextualizando, vai facilitando para entender. E também com as crianças, com os adolescentes também. Quando o professor chega e ele, antes de explicar o conteúdo, ele faz algumas indagações, ele desperta a curiosidade. Aí vai contextualizar a criança, não, será que é isso mesmo que eu pensei? Será que não? E depois vai começar a explicar aquele conteúdo. Às vezes também trazer história, né? História contextualiza muito, a criança entende muito melhor do que você só chegar e falar aí, assim, 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 né? Explicar objetivamente, do que você vir trazer uma história que está relacionada com aquele conteúdo. Ela vai envolver muito mais com aquela história, porque você contextualizou. E isso é importante para a aprendizagem. E a outra coisa também que é importante são os estímulos multissensoriais. Porque quando você utiliza diversas estratégias para trabalhar determinado conteúdo, determinada
informação, que vai usar os seus sentidos, né? O sentido da audição, do tato, do paladar, muitas vezes, dependendo do que você vai trabalhar, então, da visão. Então, isso vai fazer diferença do que só você olhar, ler uma página do livro, ou você ver uma imagem diferente, assistir um vídeo, poder manipular alguma coisa, igual na matemática, né, quando é criança usa muito assim, o objeto concreto, isso ajuda muito. Um dia usa palito de picolé, outro dia usa tampinha de garrafa, né? Isso vai ajudando a criança a entender o que ela está fazendo, e assim vale também para o adolescente, para o adulto. O adulto, eu falo assim, você pode combinar com o seu colega que estuda a mesma coisa que você, por mais que vocês estão estudando em casa, cada um estuda uma parte, depois um vai explicar para o outro que entendeu, isso vai ajudar você a compreender mais fácil, e ele também compreender. Às vezes você pode demonstrar, vai fazendo correlações, né? E esse estímulo multissensorial, ele acontece muito na escola, porque tem aula de educação física, né, que já vai trabalhar com todo o corpo, tem o professor do ensino fundamental 1, ele costuma, né, ele é mais dinâmico, né, o pedagogo é mais dinâmico, ele procura diversificar suas aulas. Lá no ensino fundamental 2, cada professor tem a sua forma de trabalhar, né, cada disciplina é e isso vai fazer total diferença na aprendizagem da criança, do adolescente, do que ele ficar em casa ali estudando de um jeitinho só todos os dias, da mesma forma. Ele não está tendo muito estímulo, né? Não está tendo essa contextualização e não está tendo essa motivação. Essa questão é muito interessante, porque imagina se para uma criança é difícil e para a gente, adulto. Eu, por exemplo, eu faço faculdade à distância, EAD, né? E agora com essa pandemia, nem no polo lá eu vou para fazer prova, faço tudo em casa. Então você sente, né? Porque você não tem aquela interação de, por exemplo, você está com uma dificuldade em alguma coisa, um colega ali do lado pode te ajudar, pode conversar sobre o conteúdo. Então você não tem, por exemplo, o curso que eu estou fazendo, eu nem sei se no polo que eu estudo tem outros fazendo o curso que eu faço, para mim até mesmo através das redes sociais procurar. Né? Eu procurei grupos do curso que eu faço, mas são pessoas até de outros estados, não é próximo a mim. Né? Então, assim, é muito difícil. Isso, aí você tem que encontrar a forma, né, de fazer o encontro de tudo. Praticamente, né? Tudo sozinho, difícil. Igual eu estou na fase de TCC, de estágio. Então, assim, e aqui no meu polo praticamente não tem um tutor para ficar te orientando, né? Então, assim, eu tenho que correr, se virar nos 30. Isso já acaba sendo desmotivador, às vezes, né? Porque você não tem quem interage, né? Eu já pensei várias vezes, esses últimos dias, em desistir, largar. Aí você pensa lá na frente, não, o que me motiva é o que eu vou poder fazer depois, né? E quando você ainda tem dificuldade, como eu tenho, sempre tive, eu tenho muita dificuldade na aprendizagem, em focar, sabe? É muito mais difícil ainda quando você está sozinho. Nossa, complicado. Eu tô penando. Tem que encontrar as estratégias, Silvana. Ver a forma que você entende melhor. Às vezes, se é por vídeo, pesquisa vídeos relacionados, se é fazendo um resumo. Vai fazendo diversas formas até você ver. Não, eu aprendo melhor assim. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Quando eu preciso de dados importantes, eu gosto de fazer planilha, colocar cores, porque eu bato o olho lá e eu já sei, não, aqui tá para fazer isso, eu já fiz esse treinamento. Porque eu bati o olho e vi as cores do semáforo lá, né? Amarelo, vermelho e verde. Porque só falar para mim os números, tal dia é isso, tal dia aquilo outro, eu fico perdida. Mas quando eu bato o olho na planilha e vejo aquelas cores, eu tenho noção qual que é o caminho que eu tenho que percorrer ainda. Então tem gente que é assim, já tem gente que é mais auditiva, ela vai ouvindo, vai aprendendo facilmente, sem ver. Outros já tem que escrever, já a memória sinestésica, ele tem que ouvir e escrever ao mesmo tempo, que aí vai memorizando. Tem um ato motor, né, muito sensorial, motor, né, visual e auditivo. Então a gente tem que ir encontrando, sim, as melhores estratégias. Complicado. Então, se pra gente que né, é complicado, imagina com uma criança. Uma criança que não tem essa percepção, né, que eu te falei, você que é adulta, sua motivação é pensar que lá no futuro vai valer a pena. A criança não tem essa percepção. Você tem que motivar ela agora, a partir de uma brincadeira, a partir de um jogo. E a motivação vem na escola, viu, gente? Na escola. O ambiente escolar motivador devido a isso, né? Como eu falei, essa interação com os colegas, essa interação
com o professor, o momento ali do recreio, por mais que tenha o distanciamento, as máscaras, eles podem andar ali no pátio, né, e conversar com os colegas, né? Então, isso faz total diferença. Muito bem, tá aí mais alguma coisa? Não, por hoje é só, obrigada. Por hoje é só? Então tá bom, então. Alô, Tatiele Rocha e a Antônia Renata também com a gente aqui na nossa live. Tem alguém aí, você aí? Tem, aqui tem Bruna, Diluele, José Geraldo, Linhas Trançadas, Alisson. Muito obrigada pela participação de todos. Tá aí, ao vivo também lá na página da Aline, viu, gente? Então tá aí, bom final de semana, Aline, e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada para você e para todos os ouvintes e seguidores. Um abraço aí para vocês, viu, gente? Qualquer hora a gente volta ao vivo com vocês aí no Face, no YouTube e também no Instagram, tá? Ó, agora 9h45, vamos lá pro intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta.